Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Pois é, eu sou a Cíntia, eu sou amiga de todas as tardes, né? Todas as tardes eu estou na Rádio Capital, fazendo aí o programa toda tarde, ao lado do Eli Correia, do meio-dia até as 3 da tarde. E nós estamos também aqui no podcast da Rádio Capital, para conversar aí com as mulheres, sempre levando assuntos assim muito interessantes para você, mulher. Então, por favor, nos acompanhe aí no podcast, tá? Vou ficar muito feliz se você se inscrever, se eu tiver a sua companhia. Hoje eu tenho como minha convidada aqui para me ajudar a falar a respeito desse assunto que dá muito pano para manga, né? A minha querida jornalista especializada em comportamentos e sexualidade, a Cléo Francisco. Oi, Cléo, tudo bem? Oh, tudo bem. Nossa, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui Que conversando bom. com você. Viu? A honra é toda nossa. Eu gosto muito de ter você aqui conversando com a gente, viu? E que bom que você está sempre participando aqui no nosso podcast, Mas né? eu falo para a Neide, pode convidar que o convite de vocês da Cíntia não é convite, é ordem. Eu dou um jeito. Muito obrigada. Eu dou um jeito. Muito obrigada. Então, hoje eu queria que você me ajudasse aí a gente a falar um pouco desse assunto que muitas mulheres que estão nos acompanhando podem já ter passado por isso, né? Uhum. Dizem que a gente nunca sabe, né? Se já foi ou não, né? Você sabe que tem uma piadinha aí que o pessoal fala, que assim, chifre é que nem a linha do Equador. Ninguém nunca viu, mas que tá lá, tá. Essa é muito E boa, é para viu? homens e mulheres. É, homens e mulheres, é. Então você já sabe que hoje nós vamos falar sobre traição, né? Uhum. Agora, por que será que os homens traem, né? Mas isso também estou sendo um pouquinho injusta, porque não são os homens que traem, não. Uhum. Hoje em dia a coisa tá meio que ali, ó. E inclusive dizem que se pular cerca fosse esporte, certamente estaria entre os mais disputados, né? É bem capaz, é bem capaz. Vale lembrar que a traição sempre é considerado um assunto polêmico nos relacionamentos. Uma traição pode abalar a confiança que a parceira tem nela mesma, né? Como mulher, como amante, além de questionar a relação de intimidade construída pelo casal no período em que estão juntos. Por isso, os casais precisam avaliar suas atitudes e posturas para serem leais com seus acordos. A deslealdade é pior que a infidelidade, não é? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa traída, né, ela se sente muito mal, não é mesmo? Ah, no geral sim, né? Ela Porque passa- ninguém gosta de É. sentir que passaram a perna nele em um assunto isso para homens e mulheres, né? Uma Claro. coisa tão delicada quanto a afetividade, né? É verdade. Mas assim, a gente pode começar falando sobre monogamia. Será que nós somos? A monogamia é uma coisa natural para o ser humano? Será que é? O que você acha? acha, hein, na sua opinião? As duas aqui. O que você acha? Então, Vou deixar por você começar, você Claro. que é especialista em sexualidade. Então, os estudos mostram que o ser humano, nós não somos. A monogamia não é uma coisa natural. No mundo animal, no geral, a grande maioria das espécies não é monógama. E a monogamia também não é uma coisa natural para o ser humano. É verdade. Mas pensa que, assim, no começo, vamos falar do passado um pouco. Quando nós começamos a formar as primeiras sociedades, né? Estou falando de milhões de anos Certo. atrás. Tinha uma coisa aí que a mulher precisava de ser protegida, né? E a prole dela também precisava ser protegida. Sim. E o homem precisava saber se ele era realmente o pai daquela criança, né? Ou daquelas crianças. Então, Verdade. a partir daí, já começou a se formar a família, o núcleo familiar, que deu origem depois às sociedades como nós temos hoje. Então, quando a gente casa, está lá na Constituição que a fidelidade é um dos deveres do casal. Casamento. É Isso. verdade. Agora, você acha que os homens, me parece que desde pequenos eles são mais incentivados, né? Uhum. A serem mais paqueradores, a Uhum. namorar mais, a ter um número maior de Parceiras. companheiras, de parceiras, né? Uhum. Será que isso acaba influenciando mais tarde
Sem dúvida, sem dúvida. Tem a ver muito com o machismo e o sistema patriarcal. A gente comentou agora sobre a família. Pensa que a gente está falando não só da questão do homem ter, voltando lá para falar dele saber ou ter mais certeza de que aquela criança é dele, carrega a informação genética dele, mas também vai carregar a herança. Verdade. Né? Tem esse componente econômico também. Verdade. E a sociedade está estabelecida em cima disso também. Né? Então é até necessário que você tenha isso socialmente aceito, a monogamia aceita, para que você tenha, né, que a sociedade saiba depois, né? Exatamente, quando você vai distribuir a herança e etc. Mas é uma coisa estabelecida que favorece mais aos homens. Mais aos homens. Né? E desde sempre. Porque as mulheres são mais... Não se dá às mulheres o mesmo direito que aos homens. O homem, ele não é que... há nessa divisão, há mais permissão ao homem de que ele seja infiel. Parece que sempre tem um motivo para justificar. E sempre, né? vai se encontrar. Sempre vai se encontrar. É verdade. E não só permissão, mas em alguns momentos até estímulo. Porque tem aquela coisa de competição entre homens também. Muita gente compara, liga a virilidade a você ter várias parceiras. Né? Então mesmo. tem isso também. E no caso da mulher é o contrário, a mulher tem que ser contida, né? E mais do que isso, hoje mudou um pouquinho, mas, por exemplo, no Brasil da colônia, império, por exemplo, a mulher não só era contida, mas ela entrava para o casamento absolutamente ignorante de sexualidade. Sim, porque fomos criadas de uma maneira, né? Sim. Não se podia ter nenhum tipo de relacionamento, e muitas mães naquela época, nem conversavam com as filhas a respeito. Então a pessoa casava, mas não sabia, né, nada a respeito da convivência, o que ia ser, qual era o dever dela como esposa, vamos dizer assim, na época, né? Exatamente, você tem toda a razão. E também, assim, a mulher, do homem também tem aquela exigência de que ela seja virgem. Sim. Né? Inclusive, tinha até aquela coisa que tinha que mostrar o lençol, né? A pessoa casava. Sim, algumas sociedades, quando a mulher perdia a virgindade, tinha que pendurar o lençol para que todos pudessem ver que ela casou virgem e tal, né? Quer dizer, um absurdo também, né? Também, mas de novo aquela história de que da supremacia masculina. Ela era virgem e vai morrer sendo a esposa dele. Verdade. Né? Ela não vai ter outro homem a menos que ele morra. Né? E também para se ter certeza de que os filhos serão dele, a questão da herança, certo. Né? Veja, o homem, então, ele exige isso, só que isso também tem a ver um pouco com a nossa cultura cristã. Né? Isso. Porque se nós formos também de novo lá no passado, o casamento ele só foi considerado mais uma, como é que se chama, qual é a palavra? Eu esqueci agora, mas assim, ele só foi assumido como um sacramento no século XIII, me parece. Mas até o século XIII havia uma discussão entre os pais da igreja se o casamento deveria virar um sacramento ou se ficava se pedindo simplesmente que as pessoas não fizessem sexo, né? Porque seria mais puro. Alguns dos pais da igreja não gostavam da ideia da sexualidade, que a sexualidade deveria ser vista como uma coisa que não era pura. Ou então só para procriar, né? Se não fosse para isso. Exatamente, foi essa turma que venceu e transformou o casamento num sacramento. Mas aí estabeleceu-se que o casamento seria para sempre.
né? Uhum. E só para Até fins... que a morte os separe, Até né? que a morte o separe e para fins de procriação. Ação. Você sabe que a igreja, inclusive, instituía os dias em que podia ser feito sexo. Ah, é? Tinha isso também, é? Sim, sim. E as posições, inclusive, sexuais. Nossa, Por exemplo, dias de santo, dias em que as mulheres estivessem menstruada, gravidez e etc., não podia ter sexo. certo. E aí, inclusive tem uma coisa engraçada que os dias considerados santos e etc., diminuíram. Por que será? Eu estou procurando a resposta, não faço ideia. Ai, ai. E como a forma de fazer sexo era a forma que eles chamavam de vaso natural, a mulher por baixo e o homem por cima. Certo. Tinha gente que perdia tempo questionando se de repente um homem que fosse obeso né, se ele poderia Casar com ficar uma por baixo. mulher mais, né? Exatamente. Se ele de repente podia ficar por baixo Olha nesse só. sentido, para que a mulher ficasse por cima e pudesse procriar. Eles perdiam tempo com esse tipo de Olha coisa. só que coisa, né? Exatamente. Então a igreja influenciava muito nisso. Verdade. E aí você imagina, né? Quando a igreja estabeleceu o limite, também estabeleceu o que era a infidelidade. Pensa, se você é homem, tem tudo isso, aí você casa e você com a mulher você só pode fazer o sexo para Exatamente, procriar. né? O que foi ali, né? E com uma mulher que foi criada a não gostar de sexo. Porque Verdade. sexo não é coisa de moça pura, boa moça, Não, moça não, de não, família. não. Verdade. Como é que ele vai para onde vai esse desejo dele? O que ele vai fazer com esse desejo dele? Vai procurar algum outro lugar, né? É por isso que as casas de prostituição, né? Exatamente, você matou a charada. Antes tinham muitas, né? Se ouvia falar, tem até casas famosas. Uhum. Né? E elas continuam ainda. Continuam ainda. E existem casas de prostituição ainda. Olha, você vê que a gente até ficasse meio assustada, porque hoje em dia, depois de um tempo para cá, as mulheres, né, se libertaram disso, vamos dizer, né? Não sei se isso foi um bem, se foi um mal, mas pelo menos muitas mulheres hoje sabem o que é ter um prazer sexual, sabe se estão bem naquele relacionamento, se está tudo certo, não é? Sim. Porque antigamente as pessoas casavam e era para sempre. As mulheres nem sonhavam com isso. Se o marido também não quisesse nada, estava tudo bem, Às né? vezes até melhor, né? Até melhor, não porque gostavam de não sexo, gostavam ou mesmo. foram ensinadas Cresceram, que era né? pecado. Ouvindo isso. Exatamente. A igreja influenciou muito, né? Essa parte. Mas hoje, com essa coisa da liberdade e tal, dizem que o número de pessoas, de homens que traem, tá ali, batendo com o de mulheres, né? Assim, a última pesquisa feita pela pesquisa Mosaico 2.0 em 2016, deu que 50% dos homens entrevistados, algo em torno de 3 mil brasileiros, das principais capitais do país, 50% haviam assumido que já haviam traído, contra 30% das mulheres. Eu fiquei meio assim, acho legal termos esses números, mas eu não sei. Porque aí eu vou perguntar, o que é traição hoje em dia? O que é trair? Trair é se deitar com uma pessoa e fazer ali o ato sexual? Ou trair de repente, você se apaixonar por alguém e ficar pensando sempre naquela pessoa? Pensar já é uma traição. Outra coisa, rede social, internet. Isso. Para um homem pode não ser traição. Porque ele não está trocando fluidos, ele não está tendo contato físico. Mas para a mulher pode. Mulher pode, né? Para a mulher pode. Né? Então, assim, o que é traição? Né? Inclusive, há casos de divórcios onde as esposas estão usando esses espiões virtuais, né? Vamos dizer assim. Exatamente, para ver e para mostrar que o marido teve uma conversa que não deveria com uma outra pessoa e está servindo de... Às vezes uma mensagem apagada, né? Que desperta aquela curiosidade. E tem alguns aparelhos, tem como você entrar lá e ver com quem a pessoa tá, aqueles espiões, né? Aqueles aplicativos espiões, que a mulher fica sabendo com quem que ele está falando, com quem ele está trocando. Aliás, onde ele está...
em alguns momentos, né? Ele falou Pois que é. foi jogar bola com os amigos não é bem um campo de futebol que tá me Aí mostrando os homens aqui. são contra, né? Esses aplicativos que você pode ver onde as pessoas estão. Isso é falta de confiança, não sei o quê, não sei o quê, né? Mas se fosse para seguir a mulher, tem alguns que até aderem a esse aplicativo, né? Para ver. Uhum. Mas Pro homem, assim, é engraçado só porque você falou nisso, e isso já é uma coisa muito, muito importante que a gente tem que falar aqui, que a gente estava falando sobre a sociedade fechar os olhos para os homens, às vezes até estimular, sim, mas assim, o contrário não era muito bem visto. Você, como eu, que nós somos aqui outra contemporâneas, né? geração, né? A gente, nos anos 80, principalmente, era muito comum o marido matar a esposa e no julgamento ele dizer que foi porque ele foi traído, foi por traição, e ele não ser julgado como culpado, né? não ser culpado, porque ele estava foi uma coisa de passional, Da foi um honra, crime né? de honra, então ele não é culpado. Absurdo, Lembra né? do, como é que chama? Quem Ama Não Mata? Que teve essa série, Lembro, com a sim. Marília Pêra, Cláudio Marzo. É verdade. Era exatamente disso, porque houve muitos crimes de homens contra as mulheres, por conta das mulheres, com eles justificando que as mulheres eram infiéis. Né? É um absurdo. Agora, você acha que quem trai uma vez vai trair sempre? Não sei. Você sabe que eu estava vindo para cá e estava pensando muito nessa pauta. A gente falou o que é traição, né? Mas eu queria falar que nem todo homem, só para liberar aqui, nem todo homem trai, tá? Tem homem que realmente respeita o compromisso e o amor, é fiel, e às vezes ele é fiel até porque dá preguiça, né? É trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Se relacionar com uma pessoa só já dá um trabalho. Imagina com duas. E tendo que mentir para uma aqui que não tá tendo. Deve ser complicado também, né? É muito complicado, então viu? tem homem fiel, sim. Tem homem fiel, mas eu acho que são poucos. Me desculpem os homens, né? Tá. Mas porque sempre estou ouvindo falar. Você conversa com mulher, porque eu já fui traída. Porque eu fui traída. Porque meu marido me traiu. Porque esse aqui me traiu. E a gente está falando em traição também, a gente está falando muito relacionado aqui a amor, a relacionamentos. Mas tem também aquela traição de amigos, sim, né? Sim, então, vários tipos de traições. E por que você acha que a traição dói tanto? Por que ela machuca tanto o coração da pessoa que foi traída? Mexe numa coisa muito delicada da gente, que é você acredita em alguém, você investe afetividade, você investe mesmo afeto, cuidado, sentimento, sonhos. Uma pessoa traída sente muita dor. Sente muita dor. E a mulher, até por tender a ser mais emocional, a dor dela é muito grande. Por isso que eu sempre falo, se uma mulher descobrir ou desconfiar que o marido traiu, primeiro abaixa a temperatura, não vai conversar no auge né? da raiva, não, que isso nunca é bom, tá? E também relacionamentos são muito... Cada casal tem a sua dinâmica, né? Cada casal tem os seus valores. Então, assim, é o tipo de coisa que precisa de muita conversa. Não dá pra gente ficar julgando, né? Porque às vezes a pessoa fala, aquela mulher, você viu? Nossa, ela traiu o marido, aquela é uma, né? Ou aquela aceitou, o marido foi traído e ali aguentou os chifres. A gente não sabe. A gente não sabe. É preciso conviver, estar ali no dia a dia para saber, né, os motivos que até levaram aquele homem a trair ou aquela mulher a trair. Sim, né? sim. Porque, olha, voltando aqui ao começo da nossa conversa, por que os homens traem? E eu acho que isso vai para a mulher também, para todo mundo. Ele pode trair porque é mais fácil. Pronto, tá? Tá ali, é fácil pro homem, né? Tem gente que diz que pro homem trair precisa de uma oportunidade, pra mulher trair precisa de um coração partido.
dizem, Uhum. né? Mas assim, ele pode trair simplesmente porque ele estava lá e aconteceu e Não foi. vai perder a E oportunidade, ele, né? muito provavelmente, não vai achar que isso é ruim para a esposa, porque ele ama a esposa. E olha, tem homem que realmente pensa isso. Ele realmente ama a esposa, mas sei lá, rolou a situação e ele foi. Na cabeça dele, ele ama a esposa, então. Ele nem tá traindo, Não. né? Ele tá voltando para casa, tá dando assistência ali Não, financeira, foi tudo. Eu não tô físico. traindo, né? Foi físico. É, Foi uma experiência assim. foi só um A mulher nem momento, né? precisa saber. Uma empolgação. Uma curiosidade, ou Algo para sair um diferente, pouco assim. da rotina. Mas Comer ele arroz e feijão todo dia enjoa, né? Uhum. Essas coisas assim. Até o momento em que ele se apaixonar pela amante. Aí E aí, entra como é outra. que fica? Aí é confuso, hein? Menina, essa história de amante, já fiz tanta matéria sobre isso. É mesmo. Sim. Nossa, eu adoro falar sobre esse assunto. Foi meu assunto do TCC na que pós-graduação. É. Porque sempre que se fala de traição, é uma coisa, Opa, peraí. Por isso que eu brinquei no começo, né? E amante, uma vez eu ouvi de um super psicólogo, médico, que ele falou uma frase que eu nunca esqueci. A amante existe para manter o matrimônio. Alguma coisa assim. Eu já ouvi falar a respeito disso também. Que todo relacionamento já de alguns anos, que até está um pouquinho desgastado, assim, que dizem, né, claro, que se tiver um amante no meio, a coisa melhora. Então, menina, será verdade? Mas, olha, assim, esse mesmo médico comentou isso comigo, ele falou que a tendência nesse triângulo amoroso do homem deixar a esposa para ficar com o amante é pouca, não são muitos homens que fazem isso. Verdade. Porque o homem pensa não só no matrimônio, mas no patrimônio também, Claro, né? lógico. Como vai dividir tudo aquilo, né? E recomeçar de novo com uma outra mulher, né? Verdade. Então, assim, a tendência é que ele não se separe. Mas na amante, ele consegue, às vezes, algum frescor que ele não está tendo no casamento. Ele consegue alguma aventura, né? Eu costumo dizer que o homem trai, na maioria das vezes, em busca de aventura e a mulher trai em busca de romance. É verdade. A mulher é muito romântica. Às vezes o homem deixa de manter aquela chama do romantismo, né? Por exemplo, a mulher gosta de andar de mãos dadas, né? Às vezes ficar abraçadinha, olhando a lua. A mulher é muito sonhadora, né? Então, às vezes, isso acaba fazendo com que a mulher não se sinta tão feliz. Né? Tão querida, tão desejada, né? Porque acha, não, mas quando namorava ele era romântico, agora ele não é mais, né? E o homem também pode ter isso. O homem também. Porque, de repente, ele vai virar... Eu não tô querendo dar desculpa, tá, gente? A gente tá comentando aqui, Lógico. como a gente falou, cada casal tem a sua dinâmica. Mas, assim, às vezes o homem tá naquela posição de ser o cara que trabalha, dá o dinheiro, paga as contas, blá, 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 e, né? De repente, ele também fica sentindo falta de uma mulher que acha ele interessante. Aí ele tá naquela rotina de cuidar da família, de ser o provedor, etc. E no trabalho dele vai ter uma gatinha ali que vai achar ele interessante, vai mexer com o ego dele. Lógico. Vai elogiar, né? Ele vai sentir o coração pulsando, vai se sentir mais, né? Opa, tá vendo? Não tô sempre pra se jogar fora, né? Não ainda tô. Eu acho isso muito importante, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Porque tem marido que às vezes não faz um elogio à esposa, Exatamente. Não percebe quando a esposa cortou cabelo, ou pintou o cabelo, ou tá com uma roupa diferente, ou fez alguma coisa. Né? Eles já acham conquistei, que isso, não tem. agora não tenho mais que investir e tal, né? Já conquistei. Isso vai esfriando o relacionamento. Sim. Aí chega alguém que faz tudo aquilo, mostra tudo aquilo, aí a pessoa já começa... Mexe com a tua autoestima. Mexe com a autoestima. Então... É preciso que as pessoas continuem com aquele carinho, com aquela demonstração de que a pessoa é importante. Sim. Né? É importante para ele. Sim. Bem, nós tínhamos assunto para ficar aqui falando até amanhã, né, Cléo? Porque esse negócio de traição... Não. Vou falar que terminou, porque tem bala aqui na agulha. Quase terminando. Mas eu quero assim, perguntar para você.
isso que você falou de que o homem, quando ele tem um amante, ele não separa. Só No se o casamento geral, dele for um inferno muito grande. é. Mas ele prefere manter as duas, né? Aqui ele é o marido, o companheiro fiel. Lá ele é o amante, né? E Aquele cara ó, que vou até mais além. Tem mulher que até sabe disso. ele até gosta. E gosta, porque aí, o que acontece? O marido fica com peso na consciência e começa a tratar ela bem com medo que ela descubra. É verdade, é verdade. Porque tem aquele ditado, quem procura acha, né? Então tem muitas mulheres que falam assim, olha, eu não quero nem saber. Ele volta para casa, ele dorme em casa, ele de final de semana às vezes está aqui comigo, tal, isso e aquilo. Melhor eu ficar do jeito que tá, né? Do que ir procurar. No caso, quando uma mulher descobre que ela está realmente sendo traída, existe alguma traição que se pode perdoar ou tem traição que não se perdoa de jeito nenhum? Ai, essa pergunta é tão difícil, porque é o que eu falei, cada casal tem a sua dinâmica, né? E aí a gente está falando de um casal e de duas pessoas diferentes, porque são dois indivíduos. Às vezes aquele homem está num momento da vida dele diferente. Ele tem questões pessoais também, não só as da casa. Você acha que tem essa questão da idade do lobo, vamos dizer? Sim, O homem está com seus 40, 50, então ele quer provar, né? Sua virilidade, o seu encanto. Você acha que isso claro, existe? até de novo por conta do machismo. Quantas vezes a gente não ouve que o fulano trocou a esposa de 50 por duas de 25? Verdade. De novo, a questão da autoestima, de querer se reafirmar na sociedade como um macho. Olha, ele dá conta da de 25. Tá vendo? Ele só não sabe que a de 25 já vai estar com TPM, vai poder engravidar de novo. Ele não lembra dessas coisas. E a de 50 já passou por tudo isso, tá mais tranquila, já conhece ele. Tem perdas Altos e e ganhos baixos, aí, né? né? Tem É. perdas e ganhos aí, mas enfim. Sim. Tá aí. Agora, por que que a mulher, quando ela perdoa, ela é tão criticada pelas próprias mulheres? Ai, você viu fulana? O marido aprontou, o marido tinha outro, o marido fez gato e sapato e ela perdoou. Aí de novo a gente volta àquilo que a gente já falou. Vão me meter na vida do outro? Eu sei lá o que acontece entre quatro paredes na vida deles, Pois né? é. Mas assim, se uma mulher descobrir que o marido tá traindo, eu Como acho deve que essa mulher agir? tem que. Não, se bateu muito, se mexeu muito, se o emocional tá lá em cima, baixa a poeira primeiro e depois, óbvio, Antes de tomar qualquer atitude. qualquer atitude, porque muitas vezes tem filhos, tem a questão do patrimônio, tem muitas coisas para ver. E aí, de repente, pode ser um momento do casamento ir para um outro nível. Mas eu tô falando de gente que está falando com outro de igual para igual. Certo. Uma conversa de igual para igual. De repente, ela vai ver que ele mudou e ela também, É lógico. tá? E aí, vamos fazer o que com o que a gente tem até aqui? Vamos continuar juntos? Não vamos continuar juntos? Aquilo que você perguntou, se alguém que traiu volta a trair, eu não sei. Depende da pessoa, vai depender do indivíduo, né? E é sempre um baque para qualquer casal isso, Sempre, principalmente né? para a mulher, sempre um Agora, baque. para o homem, né, parece que a mulher, ela fica ali com o coração quebrado, magoado, ela chora. O homem pode ter outras atitudes, mas ele sofre tanto quanto uma mulher, não é? É o que eu falei, dependendo do homem nessa sociedade, se ele souber que a mulher o trair, ele vai tentar matá-la. Pode, sabe... Outros casos nós Sim, temos, os né? feminicídios. Mas não precisa nem da mulher trair. Só A imaginar. mulher romper o relacionamento. Uma boa parte dos feminicídios que a gente vê de casais é de homens que não aceitaram que a mulher pusesse um fim no relacionamento, né? Você concorda com isso? Que foi, me parece até que houve uma pesquisa que homens assim com um melhor poder aquisitivo eles traem mais, eles têm mais, estão mais propícios a traírem? Você sabe que eu, antes de vir aqui, estava até pesquisando também para ver algumas coisas e eu encontrei um estudioso espanhol, me esqueci do nome dele, mas ele falando de que quem tem dinheiro tem mais possibilidade de trair, sim, do que a pessoa sem dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, você está preocupado com a sobrevivência, né? Então você não tem nem tempo. Quem tem dinheiro pode até não trair necessariamente, mas ele vai ter uma vida muito mais agitada, porque ele pode se separar de uma para ir para outra, para ir para outra, para ir para outra.
Uma pessoa pobre, com menos condições financeiras, vai Tá ter mais menos difícil. condições de... Sim, sim. Até porque vai estar preocupada com a sobrevivência. Certo. Agora, o que que nós estamos já no finalzinho? O que que você poderia assim dizer assim o que você pensa? O que que as mulheres devem fazer? Existe alguma coisa que a gente possa fazer além daquilo que já comentamos, para não serem traídas? E como é que a gente percebe que está sendo traída? Olha, eu acho que não tem como a gente não ser traída, porque você não tem domínio sobre o outro, sobre a individualidade do outro. As pessoas estão constantemente crescendo e se transformando. O seu marido, ele não é só o seu marido, ele é um ser, né, dotado de capacidades e desejos Não e é uma sonhos. propriedade, né? Não é uma propriedade, nem o marido nem a mulher. Né? São duas pessoas crescendo. O ideal é que estejam crescendo para o mesmo caminho, para o mesmo, né? Esse seria o ideal, mas às vezes isso não acontece. Agora, eu estava vendo aqui quais são o que é que os homens deixam ali de dica que estão fazendo alguma coisa. Ou ele pode estar tá se desinteressado do relacionamento, ou ao contrário, se mostrar mais atencioso, com medo que a esposa descubra, Sim. ou até com medo de que ela faça o mesmo que ele, Quer porque... dizer, Né? Então tem isso. Ficar muito tempo sozinho na internet, quando não tem gente em casa, ou o povo está dormindo e ele fica ali na internet muito tempo. vai pro banheiro, leva o telefone. É, Vocês tem sempre um contatinho ali, né? Tal, né? uhum. Eu acho que essas são algumas coisas que a gente pode prestar atenção. Mas enfim, eu acho que dentro de um relacionamento, cada um tem que saber, né? Sim, sim. A sua parte, o que fazer e sinceridade, não é? E respeito. E respeito, claro. Se o amor acabou, é melhor que ambos conversem a respeito disso, né? Embora possa ser difícil, mas é melhor os dois ali tomarem uma decisão na hora, como é que vai ser a vida ali para frente, do que você também ficar sabendo através de outras pessoas, né? Mas esse é o tipo de coisa pra gente muito madura. E É tem verdade. muita gente que, às vezes, mesmo sabendo que o casamento, os dois até podem ter a sensação de que o casamento não tá lá grande coisa, e a coragem para mudar isso, deixar o que você já conhece pro desconhecido. É verdade, é difícil, né? Né? É difícil mesmo. Bom, como nós dissemos, esse é um assunto, né, que nós ficaríamos aqui falando horas e horas, mas eu acho que nós fizemos aí uma pequena avaliação, né, de tudo. E qual a sua mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando através do podcast aqui da Rádio Capital? Olha, a gente foi criada achando que ter um marido, conquistar um marido é tipo o ápice da vida de uma mulher. Mudou um pouco, mas ainda temos um pouco disso. E aí, por isso que para as mulheres dói ainda mais quando elas percebem essa história de traição, a traição do ápice, né, daquilo que teria sido, em tese, o ponto mais alto da vida dela, descobrir que foi traída por aquele homem. Mas eu acho que esses momentos difíceis na vida da gente são momentos, então, também que a gente tem que parar e reavaliar a nossa vida, né? Então, de novo, não se deve tomar nenhuma atitude brusca, assim, com a cabeça quente, e se questionar também um pouco sobre como a mulher está naquele momento, sobre os sentimentos dela, sabe? Porque eu acho que toda mudança, toda a desilusão é a visita da verdade. E a verdade de verdade liberta. Tá aí. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente mais uma vez, viu, Cléo? O prazer é meu. Beijo para você. Deixa o seu contato, por favor. Olha, eu estou nas redes, facinha de pescar, no Facebook, no Instagram. Eu tenho um site que é o cleofrancisco.com. Eu sou uma sem vergonha que não atualiza ele como deveria, mas eu tô lá. Alguém querendo me deixar algum recado, pode me passar. Tá aí, muito obrigada mais uma vez. Então, mulher, eu espero que esse papo tenha servido para você pensar, para você tirar um pouco as suas conclusões, mas a gente tem que lembrar também que a gente não precisa de outra pessoa para a gente ser feliz, né? Às vezes você não está satisfeita, está com uma pessoa que não te respeita, que apronta isso mais, mas você sempre acha que para você ser feliz você tem que ter alguém. Não A é sua assim. responsabilidade, a sua felicidade é responsabilidade sua, né? Um beijo para você. Boa sorte aí no seu relacionamento, tá? Uma conversa, né? Pode se resolver muita coisa, tá bom? Beijos e até o próximo Papo de Mulher.